Paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, que hoje o Senhor possa cumprir as promessas que Ele tem feito na sua vida e o nome de Deus ser glorificado. Vamos ler o livro de Marcos, do capítulo 1, do versículo 9 até o 13, o título: O Batismo e Tentação de Jesus. Estamos iniciando esse novo livro, o Evangelho segundo Marcos, certo? Então já deixa o like, se inscreva no canal, envia para alguém esse vídeo, pega a sua Bíblia e vamos juntos ler esses versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Breve será esse vídeo, tá? Porque só tem 5 versículos, então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, tá? Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão, e logo que saiu da água, viu o céu abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Glória a Deus, né, gente? Então, Jesus foi de encontro a João Batista e foi batizado. O livro de Marcos, ele é como se fosse como que se chama? Deixa eu achar a palavra aqui, gente. Não é rascunho, Ai, Jesus, fugiu a palavra aqui. Quando é bem curtinho assim, tem um livro grande, aí a pessoa faz resumo, é um resumo. Se você perceber, a história no livro de Mateus é um pouco mais longa e no livro de Marcos é bem resumido a história relatada, né? E então Jesus foi até o Jordão, foi batizado. Logo o próprio Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Eu tenho para mim que Deus, ele enviou vários homens para levar a mensagem de Deus. Deus enviou vários, mas muitos se desviaram, outros não conseguiram chegar a conseguir realmente trazer a mensagem de Deus para os seres humanos. Deus enviou profetas, homens, juízes, né? Mas todos fracassaram. Então Jesus, ele foi aquele que conseguiu cumprir. E aí eu tenho para mim que nessa passagem Deus permitiu ou levou pelo Espírito Santo Jesus para o deserto, ao ponto, eu tenho para mim, tá, gente, que Deus olhou e falou: vamos ver, Jesus, se você vai realmente cumprir essa missão. Porque lá no deserto, como nós já lemos no outro evangelho, Jesus foi tentado por 3 situações. A primeira, como aqui está dizendo, que ele ficou 40 dias no deserto, ele teve fome. Então o inimigo falou para ele: transforma essa pedra em pão. E ali Jesus disse pela palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que você possa viver por todas as palavras que Deus já lançou ao seu respeito, que Deus já profetizou ao seu respeito, que no meio das dúvidas, das incertezas da vida, você lembre das promessas que Deus fez ao seu favor e você não venha voltar atrás, mas que você, assim como Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus tem uma promessa na sua vida, uma palavra, você tem que viver por essa palavra. E aí depois
ele fala para Jesus pular do pináculo do templo, né? Um lugar alto, e Jesus de novo, pela palavra, disse: não tentará o Senhor seu Deus. Não tem para que eu tentar o meu Deus. E aí, depois, o inimigo disse: se você se prostrar diante de mim, então eu te darei todo o reino, toda a autoridade. E é interessante que ele não tem nada, é posseiro, porque o reino de Deus é o criador de todas as coisas. E ele queria dar algo que ele não tinha. Mas Jesus, ele se manteve firme e disse: arreda-te daqui, Satanás. E quantos homens e mulheres são seduzidos pela proposta do maligno? Seja ela pela parte financeira, pela parte de ter uma autoridade, um governo na mão, seja, enfim, diversas formas que o inimigo usa para atrair os seres humanos. E ele tentou o Senhor Jesus, mas Jesus, ele venceu, e ele é o exemplo que nós devemos seguir para viver todas as palavras que Deus tem lançado sobre a nossa vida. Gente, não vou estender muito esse vídeo, até porque Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, mas os anjos o serviram. E eu tenho certeza que o Senhor enviará anjos para nos servir nas nossas necessidades. Deixa o like aí, comenta, compartilha, envia para alguém, tá? E se inscreva aí no canal, ativa o sininho e vamos pra cima. Esse livro aqui é muito curtinho, gente, porque ele é, como eu já disse, é como se fosse um resumo, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima.